Bom, nós vamos continuar repercutindo agora esse assunto do BRICS e para essa conversa agora vou receber aqui o professor Felipe Serigati, que faz parte também da FGV. Professor, sempre uma satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais, especial aqui no AgroMais Meio Dia. Fala para a gente aí, essa composição agora um pouco maior, representa números significativos, né? Nós temos aí um PIB mundial bem significativo, população também, mas de fatos econômicos. O que isso representa para nós aqui no Brasil e, claro, para o mundo todo? Boa tarde, Thiago. Muito bom estar conversando aqui com você. Vamos lá, vamos por partes aqui com relação aos BRICS, tá? Então, acho que, na minha opinião, a primeira grande leitura é a China tem um poder muito grande sobre o bloco, tá? Claramente, acho que me parece que essa é a principal conclusão, assim, mais imediata. Vamos lembrar que até semana passada Itamaraty era contrário a essa expansão, né? Mas, claramente, ali foi, vamos dizer assim, preferência vencida junto ao Palácio do Planalto. Você tem lá agora então, um BRICS mais amplo, ok, se por um lado pode representar, dar maior legitimidade para as decisões do bloco, né? Olha, isso aqui é a preferência de um conjunto maior de países, jamais vamos esquecer que quanto você vai aumentando o número de países, tornando o grupo mais heterogêneo, vai aumentando os custos de coordenação, né? Então imagina só, você vai ter a Arábia Saudita de um lado, você vai ter Irã do outro, não é necessariamente, acho uma coisa trivial você ter consensos. Em algumas coisas vai ter, vamos fechar a torneirinha aqui da produção de petróleo para fazer esse preço subir. Essa parte é mais tranquila, mas diversos outros assuntos, talvez a construção do consenso não seja tão fácil. Alguns países têm conseguido fazer isso de maneira muito bem, acho que o grande destaque é justamente para a Índia, que tem tanto parcerias como divergências com a China, mesma coisa com a Rússia, mesma coisa com os Estados Unidos, mesma coisa com a União Europeia, mas não sei se todos os países ou todos os interlocutores mais relevantes desse grupo vão ter a mesma habilidade que a Índia tem apresentado. Vamos lembrar, o próprio Brasil tem encontrado dificuldades em se equilibrar de uma maneira neutra, sem tomar posição, entre esses dois grandes blocos. Com frequência a gente vê declarações, por exemplo, do governo Lula para afagar a China de um lado e para afagar os Estados Unidos do outro. Vamos ver. Então, boa notícia, aumentou o número de integrantes, ganha maior legitimidade das decisões, mas também aumenta custos de coordenação e torna mais difícil a construção de consenso. Professor, dos pontos da sua fala me chamou muita atenção, né? A China mostra o poder que ela tem. Se a gente for olhar aqui para o Brasil, dá-se a entender, com todos esses discursos que a gente mostra, que foi uma baita de uma articulação do presidente Lula. A gente precisa também de entender que ponto é esse, até onde vai e qual foi a participação do Brasil nisso. Claro, o Brasil queria a Argentina no bloco, conseguiu, mas toda essa integração, existe uma potência muito maior do que a nossa por trás de tudo isso, né? Exatamente. Então, nós estamos falando aí na criação de uma moeda comum para a realização de transações comerciais. Claramente, pelo volume de comércio transacionado, a principal moeda que vai compor essa moeda comum é justamente o yuan chinês, tá? Yuan, renminbi, tanto faz aqui para essa conversa. E veja que esse ponto, vamos lá, assim como o dólar ser a moeda de referência no mundo é um privilégio para os Estados Unidos, então ele consegue emitir a moeda reserva do planeta, o renminbi, o yuan, sendo a moeda ali com maior peso nessa moeda comum para transações comerciais dentro desse grupo, dentro desse bloco, vai favorecer naturalmente a China. E essa, me parece que vai ser a nossa nova realidade. A gente vai ter lá dois grandes blocos, ainda o bloco ocidental, representado pelos Estados Unidos e a União Europeia, com um peso bem maior do que o bloco chinês, mas é a China dizendo, olha, alguns espaços eu tenho sim como dar as cartas aqui. Estados Unidos, você criou ali um conjunto de instituições no pós-Segunda Guerra Mundial, só que hoje o seu poder não é tão hegemônico assim. Você continua sendo a potência hegemônica, mas em algumas franjas, puxa vida, a gente já está ocupando esse espaço. Inclusive, nós estamos aqui criando as nossas instituições multilaterais e temos aqui um grupo para a China coordenar as suas políticas, um grupo para chamar de seu. E, gente, dentro do grupo dos BRICS, embora tenha várias letrinhas ali, de longe a principal economia é justamente a economia chinesa. Alguém pode argumentar, não, mas a Índia também tem exercido um grande papel, sem dúvida alguma, e talvez até seja uma referência para nós, como que a Índia tem conseguido se equilibrar, mantendo boas relações na medida do possível com todos os blocos, sem ter que tomar qualquer partido para nenhum dos lados.
Professor, agora uma questão que me chama a atenção aqui, quando a gente vai olhar para o nosso setor. A China, ela é uma grande compradora dos nossos produtos. Se de fato isso acontecer, de se ter uma moeda única dentro do bloco, como que vão ficar aí as nossas negociações? Porque nós não vendemos só para a China. Então, seria mais ou menos assim, o que nós vendemos dentro do bloco, os produtores vão receber numa moeda. O que for para os Estados Unidos, o que for para a União Europeia, dentro de outra moeda. Como é que fica a competitividade diante disso? Porque a gente sabe que o dólar e o euro sempre vão vir mais valorizados. Mas dentro da União Europeia a gente não vende nada em euro, segue seguindo o dólar. Como é que fica então tudo isso aí? Como é que vai valorizar essa moeda? Vai ganhar mais, vai ganhar menos? Como que fica de fato, nas vias de fato, tudo isso, hein? Então vamos, né, para ilustrar o ponto, vamos imaginar qualquer situação que não seja com a China. Então a gente vai vender, sei lá, suco de laranja para a Europa, né? Essa transação se dá entre dois entes privados, né? Se os dois entes privados quiserem realizar a transação em euro, tudo bem. Se quiser realizar em real, tudo bem. Se quiser realizar, sei lá, em peso uruguaio, tudo bem. Então, por que o pessoal prefere o dólar? Porque todo mundo aceita o dólar. Ou seja, aquela exportação de suco de laranja que você fez e recebeu em dólar, esse dólar você consegue realizar para importar produto de qualquer outro país, né? Pertencendo a um bloco ou não. Por quê? Porque o dólar todo mundo aceita. Se a gente realizar isso com reais, talvez vai ter um conjunto aí de compradores que vai dizer, não, essa moeda aqui não faz sentido eu manter nas minhas reservas, né? Só que no caso da China é diferente, você não necessariamente está transacionando com entes privados, mesmo que seja um ente formalmente privado, direta ou indiretamente, é controlado pelo governo chinês. E aí temos algumas situações, né? Se a presença dessa moeda adicional for uma opção, não vejo grandes problemas. Olha, você pode tanto transacionar recebendo ou pagando nessa moeda ou em dólar, na referência no mercado internacional. Provavelmente, na melhor das hipóteses, não vai ser algo ingênuo desse jeito, né? Mas a China pode dizer, olha, se você realizar isso daqui na minha moeda, eu vou te fornecer um ágio em cima desse prêmio de exportação. Talvez seja justamente o oposto. Ok, você quer transacionar em dólar? Não tem problema, mas eu vou aplicar um deságio nesse valor transacionado, que vai ser, a gente vai chamar isso daí lá na frente de prêmio pela liquidez, prêmio para você poder realizar a sua transação numa moeda que todo mundo aceita, numa moeda convertível. Para o agro brasileiro, de novo, se for uma opção, não vejo grandes problemas. Se for uma imposição, até que o agro brasileiro não vai ser dos mais prejudicados, porque ele transaciona, também compra bastante coisa da China, né? Ou pelo menos compra bastante coisa dentro desse bloco. Mas certamente outros segmentos, acho que vão ter maiores dificuldades. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né, que é uma das nossas pautas aqui também, professor, aproveitando a sua participação com a gente, que é a questão da agroindústria, né, que voltou a contrair uma queda de 1,2%, de acordo com os dados aí da FGV Agro, nesse primeiro semestre do ano. Então, diante disso, né, qual o segmento que apresentou essa queda? Porque a gente também tem que colocar esse contraponto. Não foi toda a agroindústria, né, professor? O que a gente tem aí de dados, então, relativos a isso? Pois é, né? Então, primeiro semestre nesse agregadão chamado agroindústria foi um primeiro semestre complicado, tá? Então, terminou o ano no vermelho, terminou no ano produzindo com volume de produção menor que tinha registrado no mesmo período do ano passado, só que a agroindústria não é uma unidade homogênea, né? Tem dois grandes segmentos lá. De um lado, produtos alimentícios e bebidas conseguiu registrar crescimento, principalmente dentro de produtos alimentícios, bebidas também têm encontrado algumas dificuldades, mas do outro lado, quem mais tem puxado para baixo, tem comprometido o desempenho da agroindústria esse ano, é o segmento de produtos não alimentícios. E aí nós temos ali alguns segmentos que, gente, vão ter dificuldade. O primeiro setor deles é justamente de insumos agropecuários. Ora, mas por que insumos agropecuários está tendo dificuldade se a gente teve uma safra recorde? Então, vamos lembrar, né, que ano passado, devido à guerra na Ucrânia, houve um esforço monumental do setor, das entidades de classe e do próprio governo para garantir o abastecimento de fertilizantes, né? E esse esforço foi tão grande que nós encerramos 2022 com estoques de fertilizantes maiores que nós tínhamos encerrado 2021. Ou seja, a gente inicia o ciclo 23 já com estoques de passagem de fertilizantes
em números recordes, né, em patamares bastante elevados. Se você já larga com estoques bastante elevados, naturalmente a sua demanda por esse fertilizante aqui nesse momento acaba ficando menos aquecida, né? A necessidade de produzir mais fertilizante fica menor. Por quê? Cara, porque ainda tem um monte de estoque aqui ainda a ser aproveitado. Então, é natural que ao longo desse ano, esse segmento da agroindústria, né, insumos agropecuários, não tenha expansão. Depois, vamos olhar para um outro importante setor, que é a indústria têxtil, né? A indústria têxtil não é de hoje, tem encontrado dificuldades, porque ela tem um grande competidor, que é justamente o leste asiático, inclusive a China, mas não apenas a China. E nós temos observado, por exemplo, uma desvalorização da moeda chinesa e uma apreciação do real, comparado com a situação que nós tínhamos ano passado. Ou seja, em dólares, os nossos produtos têm ficado mais caros lá fora, só que o dólar tem ficado mais caro no mercado chinês. Então, os nossos produtos têm perdido competitividade lá no mercado chinês e claramente o pessoal, por exemplo, de proteína animal tem sentido isso literalmente no bolso. O volume de embarques continua num bom ritmo, uma leve contração, mas o preço médio pago pela carne bovina brasileira tem caído bastante quando a gente converte isso para dólares. Agora, quando a gente olha para a indústria têxtil, em que a China é nossa competidora aqui no nosso mercado doméstico, as fibras, os produtos vindo do leste asiático, têm chegado aqui no mercado doméstico mais competitivo. Naturalmente, esse ambiente não é um ambiente que faz com que esse segmento cresça com maior fôlego, muito pelo contrário. Se a gente for adicionar isso também, algumas complicações que o pessoal de biocombustíveis pode encontrar, dependendo para onde for a política de preço da Petrobras, embora nós tivemos uma boa notícia nas 2 últimas semanas, mantém lá um ponto de interrogação. Resultado disso, o que a gente espera para o setor daqui até o final do ano, ou seja, ao longo desse segundo semestre? É um processo de recuperação. Essa recuperação vai conseguir fazer com que a agroindústria opere em campo positivo? Só no cenário mais otimista. Nosso cenário base é de uma leve contração do setor ao longo desse ano em 0,6%. Mas essa contração vai estar concentrada no segmento de produtos não alimentícios. Porque quando a gente olha produtos alimentícios e bebidas, deverá registrar com expansão ao longo desse ano. Principalmente, seja pela dinâmica do mercado interno, seja por uma melhora na confiança do empresário industrial, que são os indicadores que a gente utiliza para fazer as projeções para o setor daqui até o final do ano. E a gente olha também com um pouco de otimismo, né, professor? Torcendo para que melhore tudo isso. Quero agradecê-lo mais uma vez por sua presença aqui com a gente. Sempre muito bom. Volte mais vezes nesse horário, viu, professor? A gente gosta muito da sua participação aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço o convite. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Grande abraço e até a próxima.